E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais uma aula do Escale o Futuro, Aprender Exponencial aqui da Kroton. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Vamos começar hoje aqui falando de uma série de coisas seguindo aqui o curso da Faculdade da Transformação Digital. Hoje a gente fala de Instagram para vendas. E eu gosto de sempre lembrar que Instagram para vendas, a gente vai olhar para diversos temas diferentes, além do Instagram de fato. Então eu começo contando fundamentos de comunicação, que é para a gente entender melhor o que a gente pode aplicar e como a gente pode utilizar todo esse universo de comunicação dentro do Instagram, passando pelos fundamentos aí do próprio Instagram, que é o que eu chamo de Baby Steps. Baby Steps, que é aquela coisa para você começar a entender o que é o Instagram, como funciona. Então você que já sabe bem de Instagram, pode pegar umas manhãzinhas aí no Baby Steps. Você que ainda não sabe nada de Instagram, vai começar a pegar essa manha aqui no item 2. Depois a gente começa a trabalhar configurando aqui o nosso perfil e entendendo melhor como que funciona para a gente montar um perfil matador, um perfil que funcione de verdade para o Instagram. E daí na sequência a gente vai olhar para alguns cases, como a gente monta pauta e conteúdo, automação, né? E, claro, por onde a gente começa. Porque não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa para vocês se eu não explicar para vocês como que a gente começa e para onde a gente vai. E, por fim, eu quero dar umas dicas muito bacanas para a gente aumentar seguidor sem truque sujo, sem sacanear o coleguinha, fazendo ações que a gente aumenta os seguidores. Mas, é claro, até agora não me apresentei para vocês. Eu sou o professor Léo Palagi. Estou aí há 20 anos no mercado de comunicação. Na verdade, é um pouco mais. Eu parei de contar quando deu 20 anos, porque começa a entregar muita idade, né? E, pô, não tenho nem barba branca ainda. E daí a gente tem aí... eu empreendo na comunicação já tem muito tempo. Também na cerveja, isso é uma outra história. Procura aí na internet, vocês vão descobrir. Sou professor e palestrante há 10 anos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, aliás, é falar. Sou especialista em planejamento estratégico e comportamento do consumidor, o que me ajuda muito a entender qual que é o caminho para eu conseguir falar com o consumidor dentro da rede social. Porque rede social, basicamente, é planejamento estratégico e comportamento. A gente tem que entender isso. E gosto muito de trocar uma ideia. Meus contatos estão aqui meu LinkedIn aqui. Podem me adicionar, podem comentar, podem falar comigo aí de diversas coisas possíveis, que a gente vai sempre trazer sempre as respostas possíveis eu trago para vocês. Então no meu LinkedIn eu vou postar muita coisa, conversar com vocês, me mandem e-mail por lá, me chamem lá, eu sou bem acessível por ali. Gosto de trocar ideia, então mantenham contato comigo. Beleza? Aqui a gente tem essa apresentaçãozinha, mas a gente começa perguntando como estão as coisas por aí. Antes, eu quero fazer essa provocação, começar a conversar um pouco com vocês de como estão as coisas por aí. Se você está vendo essa aula, esse material, num futuro próximo de 2021, se você não está vendo isso daqui a 20 anos, você sabe que a gente está vivendo uma época muito esquisita. Muito esquisita. Na verdade, acho que a época mais esquisita do mundo, que a galera acostuma chamar de o novo normal. Eu não gosto do termo novo normal, ele me desperta um pequeno ódio, mais ou menos da mesma maneira que me desperta o termo gratiluz. Gratiluz e novo normal, coisas que eu não consigo engolir. O que aconteceu aqui, gente? A gente tem essa mudança que a gente ainda não tem diagnóstico. Se você está vendo esse vídeo próximo de 2021, a gente não tem diagnóstico, a gente não sabe para onde vai. Já estamos vacinando, a gente não sabe ainda. Quem falar que tem o diagnóstico do que vai acontecer tá mentindo, tá inventando, futurologista, não dá. A gente passa pelo maior teste de resiliência da era moderna. Nossa geração, bem na nossa vez, a gente teve que passar por esse teste de resiliência. Não consigo olhar para essa moça aqui e não pensar no coronavírus, que ela gritou tanto no começo da pandemia. Isso aqui, galera, é a gente imaginar que tudo que a gente conhecia em matéria de relacionamento, em matéria de vendas pela internet ou fora dela, mudou consideravelmente nesse período. Principalmente quando a gente fala de relacionamentos via rede social. Quando a gente olha para esse universo, nós temos esse cenário que aqui em 2020, a cada minuto, o que está acontecendo nas redes sociais. Então, a cada minuto, os usuários do Facebook carregam 147 mil fotos.
A cada minuto, os usuários do Instagram postam 347 mil stories. A cada minuto, nós compartilhamos 41 milhões de mensagens no WhatsApp. Uou! Isso é começo de 2020. Então eu tô falando para vocês, esses dados são de começo de 2020. Então eu tô falando para vocês que isso é pré-pandemia. A pandemia... Dá bem que vai editar isso aqui, apertei o botão errado, gente, desculpa. Eu vou voltar daqui desse cortezinho aqui do... essas coisas acontecem a partir da pandemia. Isso, eu vou encher tela. Aí você pode falar, tá? Pra gente comentar aqui. Você vai fazer o quê? Eu vou encher tela com o slide. Boa, boa, boa. Tá, então eu vou pôr esse aqui primeiro, pra edição saber que tem um corte. Vou encher o slide, vou encher o slide, você pode falar, tá bom? Tá bom. Isso tudo antes da pandemia. A pandemia muda tudo isso. Nós não temos ainda os números finais, eu ainda não tenho, até o momento que eu estou gravando isso para vocês, eu ainda não tenho o número final do quanto mudou isso, mas num dia nós estávamos compartilhando muito por trabalho, mas muito mais até por diversão, por entretenimento, e no dia seguinte nossas ferramentas de trabalho se tornaram mais do que nunca essas ferramentas digitais. Então com isso a gente começa a ter que reaprender, a gente precisa aprender a ressignificar como que a gente trabalha com essas coisas. Aqui vem algumas coisas interessantes, por exemplo, o que eu chamo da era das cabecinhas voadoras. Vocês já viram isso? Você possivelmente fez muitas ou todas as reuniões vendo somente cabecinhas voadoras, porque a gente não sabe mais se as pessoas têm pernas hoje em dia, né? Porque a gente só vê do peito para cima nessas reuniões malucas. Isso é o que a gente tem que se acostumar, porque a gente acabou vivendo isso. Particularmente, gosto bastante de fazer a maior parte das minhas reuniões assim não tem que me deslocar, pegar trânsito e tudo mais. A gente teve um empurrão na transformação digital que tanto buscávamos, então agora finalmente as empresas tiveram que aceitar e se adequar a essa transformação digital. O que nós estamos fazendo neste momento, com essa aula gravada, ela vem impulsionada muito por essa transformação digital que a pandemia impulsionou. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo disso. Ao máximo. E eu sempre me pergunto, ou me perguntam, como que eu faço para aproveitar ao máximo? Como que a gente entra nessa? Pro Instagram ou para qualquer linha de comunicação digital. Nós temos algumas possibilidades, nós temos algumas vantagens hoje, como, por exemplo, fazer reunião de cueca na sala. Mas isso não pode ser a única vantagem que nós temos. Acho que a gente tem que ter outras vantagens além da reunião de cueca na sala. Eu acho que nós temos aqui também que começar a pensar que, para conseguir aproveitar ao máximo isso, para conseguir entrar nessa de uma maneira mais sustentável e, claro, sair na frente do teu concorrente, sair na frente das pessoas que você quer vencer, das pessoas que você precisa concorrer no mercado, a gente tem que começar a pensar hoje em estratégia. E aqui vai o primeiro lance que eu vou falar muito durante esse curso. Vocês vão ouvir de várias maneiras diferentes isso, mas a grande real é que qualquer mané trabalha vendendo pelo Instagram. Qualquer mané. Dói ouvir isso, mas é verdade. Qualquer idiota vai fazer isso. Você vai se diferenciar se você utilizar estratégia bem formatada, criativa, para você vencer no mercado. Então, primeiro, estratégia. Primeira coisa que a gente vai pensar. O que vai ser essa história de estratégia? Primeiro, o que queremos falar? São os nossos objetivos. O que queremos falar? Nós queremos falar algo. O que é? Você vai pensar nisso primeiro. Não é sair postando um monte de fotos sem sentido ou copiando conteúdo de outros lugares, das próprias IAs que a gente atende, das próprias universidades que a gente vende, sair copiando os conteúdos delas e postando de qualquer jeito. Eu tenho que entender o que queremos falar no nosso perfil de Instagram. Depois, com quem queremos falar. Eu vou falar muito de público-alvo, de interpretação de público-alvo com vocês, mas é com quem queremos falar. Por quê? Essa história do com quem queremos falar
vai me ajudar a entender meu público-alvo, vai ajudar a entender as minhas personas, que a gente vai falar mais pra frente, e com isso a gente começa a entender um pouco melhor como que a gente vai se conectar com esse público. E não para por aí. O meu preferido e o mais importante, na minha opinião, é por que queremos falar, que é o nosso propósito, palavrinha muito forte, que a gente fala muito hoje em dia. Muita gente fala de performance com propósito, de propósito para isso, propósito para aquilo, qual é o propósito dessa geração, qual é o propósito desse trabalho, qual é o propósito de tudo, mas a gente tem que lembrar que o propósito ele não tem que ser só falado, ele tem que ser aplicado, a gente tem que buscar ele e entender ele cada vez mais. Isso tudo, esse conjunto de possibilidades começa a ajudar a gente a construir uma estratégia que vai funcionar direito e que vai ajudar a gente a entregar muito mais. E daí eu venho para a parte 1. Eu vou fazer o primeiro corte agora, tá? Que aquela é a introdução e daí faz esse primeiro corte. Eu esqueci que já vem slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Então a gente fecha nisso aqui. Vocês querem que faça um encerramento a cada bloco? Não estão fazendo. Não estão fazendo? Não precisa. Então eu vou fazer para ser diferentão. Faz o seguinte, então. Eu volto do propósito. Isso. Aí eu vou fazer um corte aqui para você entender. Vou encher a tela e você começa a ver esse slide aí, tá bom? Tá bom. Pode ir. E um dos meus principais, que é o porquê queremos falar, que é o propósito. Propósito é aquela palavrinha que todo mundo gosta, a gente sempre busca o porquê do propósito das coisas. E isso, propósito, vai ser um grande motivador de o que a gente quer falar, o que a gente está buscando e por que estamos com perfil de Instagram, ou por que fazemos uma ação no Facebook, ou por que estamos produzindo aquele conteúdo e aquela arte para divulgar através do meu WhatsApp, ou seja lá por onde. Então, essas regrinhas, esses conceitos que eu estou colocando para vocês, eles ajudam não só na hora de fazer o entendimento do motivo pelo qual você está atuando, isso para qualquer rede, mas também para definir como a gente vai chegar até lá. E agora, com base nisso, a gente entra na sequência em fundamentos de comunicação. A gente se encontra lá, próximo módulo, só para passar para o próximo aí, que a gente já se vê. Valeu! E a gente volta agora, tudo bem, gente? Agora para a sequência aqui, que vai ser a parte 1, depois dessa introdução que nós fizemos, para falar de comunicação, jornada, funil e mais algumas coisinhas. No geral, esses são os fundamentos de comunicação que eu quero trazer para vocês, para a gente começar a entender para onde a gente está indo aí. Primeiro de tudo, acho que o primeiro passo para a gente começar a entender fundamentos de comunicação. Fundamentos de comunicação é algo muito mais vasto, eu não vou entrar nas questões mais acadêmicas e tudo, a gente está indo para a prática, a gente quer vender, então vamos para a prática. Estamos na aula de Instagram para vendas. Então, eu vou explicar fundamento falando de prática, começando com inbound marketing. Vocês já devem ter ouvido falar de inbound marketing alguma vez. Inbound marketing, numa tradução livre, seria marketing de atração. Então, é quando o cliente vem até você. Vão guardando esses termos, porque esses termos a gente vai aplicar diretamente no Instagram, ali uns capítulos para frente. Mas aqui vamos pensar que assim, ó, o cliente chega até o meu site da empresa, até meu perfil de Instagram, até uma série de coisas, ele não está indo lá diretamente para comprar, não é um e-commerce. O cara não foi para o teu perfil de Instagram, para a tua página de Facebook diretamente para comprar.
Ele foi até lá para começar a se relacionar com você. Ele foi atraído até lá para que ele comece a ler alguma coisa. Normalmente, ele não está imediatamente para comprar, mas está para buscar alguma resposta, ele está